Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade na hora para análises, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 12/11 de 2023. 4 jogos, né? Uma agenda aí mais curta depois de uma loucura que tivemos ontem à noite no dia 1º com muitos jogos. E, graças a Deus, muitos greens. Também os heads ali que foram por pouco mesmo, a gente ficou por um ponto em algumas entradas, dentre as que a gente indicou aqui. E também no VIP, mas o saldo segue positivo. Vamos seguir aqui com os nossos trabalhos, analisando números e estatísticas para poder seguir sendo lucrativo. Para a gente continuar trazendo vídeos para vocês diários, a gente sempre pede para vocês uma meta de likes. A meta de hoje é de 150 likes. Clica no botão de joinha, não custa nada, vai ajudar muito a gente. Comenta aqui embaixo como foi o dia de vocês de ontem, o que vocês planejam para hoje. E também não se esquece de se inscrever no canal se não é inscrito e ativar o sininho para receber novos vídeos todos os dias. Compartilhe esse vídeo naquele seu grupo de WhatsApp que gosta de apostas esportivas, quer conhecer o mercado de NBA, para que eles aprendam cada vez mais e vejam que faz sentido confiar nas estatísticas para ser lucrativo. Bora começar aqui com 76ers e Raptors, mas não se antes, pessoal, o nosso grupo VIP aqui embaixo, chamem lá, o menor preço do mercado, tem muito conteúdo exclusivo lá, vídeos, e-books, tem também nossos guias, as nossas tips diárias também, o nosso filtro com as melhores zebras, melhores times para se apostar como favoritos também, e ajustes que a gente acaba fazendo lá. Ontem, por exemplo, a gente indicou um over aqui no YouTube, na linha de pontuação ali do jogo do Dallas Mavericks, e a gente, com a ausência do Kyrie Irving, conseguiu fazer um ajuste lá no nosso grupo VIP, onde a gente conseguiu uma linha bem inferior. Beleza, vamos aqui falar de 76ers e Toronto Raptors. A gente tem aqui o 76ers como favorito, jogando em casa, com a possibilidade de novos jogadores estrearem pelo seu elenco, entre eles o Morris, o Martin Jr. e o Robert Covington Batum, confirmado de fora. Eles enfrentam o Toronto Raptors, que conseguiu uma vitória espetacular ontem, diante do Milwaukee Bucks, jogando em casa, mas com a viagem de Toronto para Filadélfia, um jogo complicado contra os Bucks, pelo menos psicologicamente falando, em questão de organização, você precisar executar a melhor estratégia possível para vencer, e no fim das contas os resultados foram bem positivos, né, a ponto deles abrirem uma margem de diferença grande. Eles não vão ter tempo de fazer todo esse trabalho técnico, tático, contra os 76ers, que eles já enfrentaram nessa temporada e perderam. O resultado foi positivo para o Philadelphia, que venceu por 114-107, o que vem sendo muito comum recentemente nos confrontos diretos entre essas franquias. Nos últimos 6 jogos são 5 vitórias e 1 derrota para os 76ers, derrota essa que aconteceu no Canadá. Nos últimos 2 jogos na Filadélfia, eles venceram consecutivamente e venceram ali por um resultado geralmente interessante. O Embiid, seu melhor jogador, costuma ter bons desempenhos contra o Toronto Raptors, o que já é muito importante, um primeiro passo para que esse time tenha aí, né, a chance de vencer. Média de 27,5 pontos, 10,5 assistências, mais de 50% de eficiência nos arremessos. Então nosso palpite vai ser vitória do Philadelphia 76ers. Primeiramente, o Toronto Raptors vem de um back-to-back, que são esses jogos consecutivos, e se a gente for ver aqui os últimos 10 jogos nessa situação deles, eles perderam a maioria. Perderam os últimos 4 consecutivos, e dos últimos 10 recortados, eles perderam 6 e ganharam 4. Ganharam de times ruins, como por exemplo o Trail Blazers e o Orlando Magic, e de times ali de um nível médio para bom, como o New York Knicks e o Phoenix Suns, isso considerando números também da temporada passada, mas eles já enfrentaram o próprio Philadelphia, né, em uma situação de back-to-back nessa temporada e não conseguiram vencer, mesmo jogando em Toronto. Beleza, então vitória do 76ers é o nosso primeiro palpite. Vamos falar de Pelicans e Pistons. Ontem a gente teve o Pelicans e o Pistons em quadra, então eles podem estar cansados, o jogo pode ser um pouco mais lento do que o normal deles. Os Pelicans são favoritos, eles vêm inclusive de vitória em um jogo mais complicado contra o OKC. 3 vitórias nos últimos 4 jogos, enquanto que Detroit perdeu 3 dos últimos 5, vem de 2 derrotas seguidas, perdeu de lavada para o mesmo OKC que os Pelicans venceu e perdeu em casa para o péssimo Trail Blazers, então eles também vêm de viagem para New Orleans. Bom, a gente tá falando aqui de um Pelicans que vem jogando bem, dentro do esperado, né? Quando eles estão saudáveis é um time interessante de fato, e os Pistons um pouco melhor do que a gente esperava, pelo elenco que eles têm, jovens, mas o novo treinador, ex-Phoenix Suns aí, né, que era um dos melhores times da NBA nos últimos 2-3 anos, conseguiu fazer um bom trabalho até aqui com os Pistons. Porém, eu vou trabalhar aqui no under da pontuação total, porque eu acho que é a linha mais confortável que a gente tem para investir. Abaixo de 224,5 pontos totais é o meu palpite. Acredito que sim, os Pelicans sejam favoritos. Para essa partida eles devam vencer, então talvez ali aliar uma dupla com vitória dos Pelicans, mais um under na pontuação dos Pistons, não possa ser interessante. Porém, eu, apesar de gostar de duplas, tá? Se eu tiver aqui uma linha de pontuação, vitorioso, handicap, etc., em que numa simples eu consiga fazer uma odd em 50, para mim já faz sentido. Bom, por que eu acredito que isso seja possível? Vamos lá. Em número de bolas de 3 feitas por jogo, que já é muito importante pra gente trabalhar com under, os dois times não são referência. O New Orleans Pelicans é um dos 10 times piores nessa categoria, e o Detroit Pistons tá ali na metade de baixo da tabela, sendo
o 18º time que mais converteu bolas de 3 por jogo na NBA. Em número de tentativas, o Detroit Pistons é o time que menos tenta, o que também é muito interessante. Quando a gente vai aqui para essa questão de bloqueios por partida, o Detroit Pistons é o 6º time com mais bloqueios por jogo, mais um fator relevante para a gente trabalhar com essa equipe que é de certa forma defensiva. Quando a gente vai aqui para a eficiência ofensiva das equipes, o New Orleans Pelicans foi o segundo pior da NBA até aqui, enquanto que o Detroit Pistons, ele foi ali na metade de baixo da tabela, né? O 17º melhor, mais perto dos 10 piores do que dos 10 melhores, e defensivamente falando, a gente tá falando da 5ª melhor defesa e também da 11ª, o que também é bem interessante. Dois times que não jogam num ritmo tão alto assim, então dá pra gente confiar que eles terão menos posses de bola, e com essa eficiência ofensiva baixa e boa defesa dos dois lados, a chance da linha de pontos ser mais baixa fica um pouquinho maior. Beleza? Os Pistons é apenas o 17º time em relação a ritmo, e os Pelicans, até para adequar melhor os seus jogadores, precisam jogar num pace menor. O Valanciunas é um jogador pesado, o Zion ele até é atlético para jogar em transição, mas a gente sabe que isso pode prejudicar a saúde dele. Se o Brandon Ingram estiver em quadra também, ele é outro jogador que gosta mais da cadência, gosta ali de trabalhar o seu mano a mano com um pouquinho mais de paciência. Quando a gente vai aqui para o histórico recente dessas duas franquias, o Detroit Pistons fez jogos abaixo desses 224,5 pontos 4 vezes nos 5 que fizeram. Inclusive contra o Trail Blazers eles só fizeram 101 pontos na última noite, o Trail Blazers que não é nenhuma grande equipe. Quando a gente fala dos Pelicans, nos 4 jogos que eles fizeram, essa linha bateu na maioria deles em 75%, ou seja, em 3 dos últimos 4. E quando superou, foi graças ao Warriors, não graças a eles, porque eles fizeram em casa apenas 102 pontos. Destaque para os Pelicans, que jogando dentro de casa deu uma média abaixo de 100 pontos, outro número bem interessante para a gente destacar. Os Pistons, que como visitante fizeram 112 e 102 pontos até aqui. Também uma média de 107 pontos, que é bem baixa para a gente poder investir nesse under. Beleza? Vamos aqui de Utah Jazz e Orlando Magic. Esse é o jogo mais difícil para a gente avaliar. O Utah Jazz é um time melhor jogando dentro de casa do que o Magic como visitante. Porém, as linhas estão equilibradas e o Utah Jazz jogou ontem, isso pode fazer a diferença. Para essa partida eu vou trabalhar com over na linha de pontuação. Eu demorei muito para poder tomar essa decisão, então repito, talvez seja a entrada mais complicada de bater, porque os dois times estão em extremos muito grandes. O Orlando Magic ataca mal e defende bem. O Jazz ataca bem e defende mal. O que algumas características, algumas jogadas em que o Orlando Magic é muito ruim em defender, o adversário é muito ruim em atacar. Então a gente tem aqui vários bloqueios dentro da nossa análise, mas a gente fez o possível para trazer o melhor para vocês, acima de 215,5 pontos, com base na seguinte argumentação. Nos últimos 10 jogos do Utah Jazz, a gente teve uma média aqui, né, de mais de 230 pontos por partida, que é bem relevante para essa nossa tipo de hoje. Outros números interessantes que a gente pode destacar é o número de pontos cedidos no paint para os seus adversários. O Utah Jazz é o 6º time que mais cede pontos no paint para os seus adversários, e é o setor onde o Orlando Magic tem mais facilidade de pontuar. E é um setor perto da cesta, onde as bolas ali, né, a conversão, taxa de acertabilidade é maior também. Em relação a bolas de 3, os dois times eles não defendem tão bem assim, eles concedem, né, muitas bolas de 3 para seus adversários, em destaque aqui maior para o Utah Jazz, que é quase um dos 10 piores nessa categoria. O Orlando Magic até se virou bem recentemente, tá? Mas eu também acho que é um pouco a ver com os adversários que eles tiveram pelo caminho, que no fim das contas ofensivamente não impressionam. Rockets, Blazers, Lakers, que tem nomes ali, né, no seu elenco, mas ofensivamente ainda não foi tão bem assim. Aí o Clippers aí sim, um ataque eficiente, jogando em casa, conseguiu fazer 118 pontos neles e teria ultrapassado esse 115,5 que a gente estabeleceu. O Jazz demonstrou a sua defesa ruim durante todo o período, eles sofreram 109 pontos pro Grizzlies, mas esse Memphis Grizzlies aqui teve um começo muito ruim e é um dos piores ataques da NBA, então mais um número relevante. 110 dos Nuggets, 126 dos Suns, 118 dos Clippers e 130 dos Kings, até por isso eu acredito que esse over é o que faz mais sentido. Repito, Orlando Magic, por mais que ofensivamente eles não venham tão bem assim, eles vão enfrentar uma das piores defesas da NBA, no caso a 4ª pior, beleza? Pace também, a gente tá falando de um Jazz que vai jogar em casa, então talvez eles ditem o ritmo da partida, é o 10º maior pace da NBA, e a gente tá falando do 6º time que mais leva seus adversários para a linha de lance livre, então isso pode potencializar também a linha de pontos do próprio Orlando Magic, beleza? Pessoal, antes da gente finalizar aqui o nosso vídeo com Suns e Spurs, deixa o seu like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo, segue a gente lá no @cesta-de-trade no Instagram, tem conteúdo exclusivo lá, e aqui embaixo no link na descrição conheça o nosso canal Basquetinho, onde nós vamos repercutir algumas das rodadas da NBA lá em live, então é muito importante vocês conhecerem e ajudar o nosso projeto de basquete a seguir acontecendo, beleza? Vamos falar aqui de Phoenix Suns e San Antonio Spurs. A gente tem o Phoenix Suns como favorito para essa partida, acredito que eles devam vencer, jogando em casa, eles
perderam no detalhe ali pro San Antonio Spurs, e depois do San Antonio Spurs fazer um milagre que a gente não vê com muita sequência acontecer. Não tô menosprezando o time do San Antonio Spurs. É interessante com Devin Vassell, Keldon Johnson, Wembanyama, Zach Collins, entre outros. Porém, a situação do jogo e o fato do Suns ser um time melhor jogando dentro de casa favorece a equipe mandante. O último jogo, repito, foi no detalhe. Depois de um último quarto ali terrível do Suns, que não deve se repetir. Se a gente for olhar os últimos 4 confrontos diretos, a gente teve 4 vitórias do Suns e apenas uma vitória do San Antonio Spurs. E a gente tem que observar aqui também essa média de pontos de 121 médios feitos pelo Suns e 106.4 dos Spurs, uma diferença de quase 15 pontos, o que é bem relevante, sim. Eram outras equipes formadas, digamos assim, mas a gente ainda tá falando de um dos favoritos ao título do Oeste e um dos times que tende a ser um dos piores também. A gente tem aqui o fator defensivo do San Antonio Spurs muito ruim, o quinto time que mais sofre pontos no pick and roll ball handler, e a gente pode ver muitos pontos assim surgindo das mãos do Devin Booker, caso ele seja confirmado, e também das mãos do Kevin Durant. Em algumas categorias muito relevantes também, a equipe do San Antonio Spurs é muito pior do que seu adversário. Vamos aqui para a questão ofensiva, onde o Phoenix Suns não é nenhuma grande referência, mas a gente sabe que pode dar o salto. É o 15º melhor ataque da NBA, enquanto que os Spurs é o 25º, ou seja, um dos 10 piores. Defensivamente falando, o Suns é a 4ª melhor defesa da liga até aqui, enquanto que o San Antonio Spurs também está ali no top 10 de piores, o 7º pior de toda a NBA. Outra coisa interessante para a gente destacar é o net rating, que é o saldo tirado, né, em eficiência por 100 posses de bola feitas e defendidas também. O Phoenix Suns é o 8º melhor net rating da liga, enquanto que o San Antonio Spurs decepciona, é o 3º pior. Isso que o calendário do Suns foi muito mais trabalhoso. Eles enfrentaram o Jazz, o Suns, o Lakers e o Warriors até aqui. Enquanto que o San Antonio Spurs enfrentou os Rockets, os Mavericks, os Clippers e o próprio Suns. Sim, Clippers e Mavericks são times de bom nível, mas ainda assim não são times que na altura do campeonato, naquele momento, brigariam por título do Oeste, por exemplo, como brigaria o Lakers, pelo menos na teoria, e o Warriors. Então eu acho que o San Antonio Spurs tem um saldo muito negativo ainda, e eles têm o que agradecer, né, terem conseguido vencer o último jogo. Não, claro, é mérito deles também, vamos respeitar, mas eu acho que dificilmente vai acontecer 2 vezes seguidas em um time com Kevin Durant jogando em casa. Beleza? Então os nossos palpites são vitória do 76ers, under, pontuação Pelicans e Pistons, over, pontuação Jazz e Magic, e vitória do Phoenix Suns para essa noite, beleza? Temos 2 favoritos como mandante, o que é muito bom. Quem sabe para vocês fazerem uma dupla ali nos Sixers e Suns, pode ser interessante. Muito obrigado pela audiência de todos e falou!